O Papa Francisco voltou a receber os fiéis na Praça de São Pedro, um local tão significativo e tão especial que marca estes encontros do Papa com o povo. Durante a catequese desta quarta-feira, o Santo Padre falou da figura de Pedro, que no início da igreja, que com sua vida comunicava o Cristo ressuscitado. Dia de voltar para a Praça de São Pedro, já que por aqui o calor começa a dar uma trégua. Antes da meditação, Francisco circulou entre os fiéis de Papamóvel. Na reflexão, deu continuidade ao ciclo sobre Atos dos Apóstolos e falou sobre o 5º capítulo, que afirmou apresentar a igreja como um grande hospital de campo de guerra, aberta a receber os feridos. O Papa destacou que os doentes tiveram desde o início um lugar privilegiado na igreja. Os que sofrem na carne alguma doença não podem ser descartados, mas precisam ser acudidos. Sono da curare e da acudire. Na meditação, o Papa apresentou também a figura de Pedro. Explicou que mesmo tendo ele recebido o primado de Cristo, sendo o primeiro anunciador do querigma após o Pentecostes, o apóstolo não se colocava como um protagonista, mas dava espaço para que Cristo estivesse sempre no centro. Pedro era pleno da presença de Cristo, sem fazer nada, apenas com sua sombra, se tornou carícia de Deus, efusão da ternura do ressuscitado que restituía a vida, a salvação e a dignidade aos que estavam ao redor. Mas Pedro, afirmou Francisco, foi perseguido desde o início por outros religiosos e explicou que o apóstolo nos ensina algo precioso: obedecer a Deus ao invés dos homens, o que significa escutar Deus sem reservas, sem cálculos. O Papa pediu ao Espírito Santo que dê a todos a força de não se assustar diante dos que nos mandam calar, dos que nos caluniam e até mesmo atentam contra a nossa vida. A graça de termos a certeza de que Deus está ao nosso lado. Esse grupo veio de Portugal e daqui sai com direções para colocar em prática. Que nós tomemos o nosso lugar, que nós nos aproximemos daqueles que são os mais frágeis, que nós sejamos essa sombra capaz de transformar a vida das pessoas. Os cristãos precisam de ouvir isto todas as bocas. E sendo da boca do Papa Francisco, isso tem um significado muito especial nas nossas vidas. Um encontro que sempre deixa marcas. Estar aqui é realmente renovar a nossa fé e se identificar com a fé do outro. É ver que esse movimento, ele acontece no coração de cada um, então faz bastante sentido isso tudo. Francisco recordou que hoje se celebra a memória de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. Pediu que os fiéis se inspirem na santidade e doutrina de Agostinho para, junto dele, redescobrirem o caminho da vida interior que leva a Deus e ao próximo. Na catequese de hoje, o Papa Francisco fez questão de exaltar a importância do apóstolo Pedro na comunidade primitiva. Primeiro, pela sua liderança, era aquele que estava à frente da comunidade, decorrente do papel que o próprio Cristo confiou a Pedro de pastorear a sua igreja. Ao mesmo tempo, pelo lado carismático que o apóstolo Pedro tinha. Ele não só levava a graça de Cristo, a presença de Cristo, mas a ação do Espírito Santo aos fiéis que estavam se convertendo para a fé cristã. O Papa ressalta, sobretudo, o cuidado com os doentes, com os enfermos, com os sofredores. Eles não levavam nem mágica nem magia, mas a presença de Deus, a presença e o consolo de Cristo para cuidar e curar os enfermos. O Papa faz questão de ressaltar que por causa disso os apóstolos foram perseguidos, Pedro foi preso e de uma forma milagrosa ele saiu da prisão. A frase dita por Pedro: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, é, na verdade, um grande rema da fé cristã. Nos tempos em que nós vivemos, onde perseguições, zombarias, incompreensões, a fé cristã deve nos levar a sermos persistentes, insistentes e não desanimar em anunciar o Evangelho. Pedro não desanimou, encorajou a comunidade cristã. Nós precisamos encorajar uns aos outros nos dias de hoje para também anunciar o Evangelho.